Marhaban, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao primeiro vídeo da série Expressões Islâmicas, seus significados e contextos, né? E eu escolhi exatamente Inshallah para inaugurar essa série de vídeos. Por quê? Porque eu acredito que a expressão Inshallah é a mais conhecida pelos brasileiros, né? Depois de Habib, né? Nós temos aí a novela, né, sendo reprisada na Globo, né, o Clone, né, que traz a expressão Inshallah, né, que muitos chamam Inshallah, mas está errado, gente, é Inshallah, ou Inshallah, né, nós temos aí um chada dando a sílaba tônica nos dois L's, né, Inshallah, eu acho bem mais elegante quando a pessoa diz separadinho, Inshallah, eu acho muito lindo, né. Por que separado? Porque, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, Inshallah, né, Inshallah não é uma única palavra, e sim uma expressão composta de 3 palavrinhas, Inshallah, né, que significa nada mais, nada menos do que se Deus quiser, se Deus quiser. E é uma expressão exclusiva do mundo islâmico, do mundo árabe, né? Sim, eu digo do mundo árabe porque não só os muçulmanos, os seguidores da religião islâmica, e sim todo árabe utiliza essa expressão, né? Seja na mesquita, seja no dia a dia, né? Ela não é uma expressão exclusiva do mundo árabe, e sim é muito comum em vários outros países. Nós temos aí no inglês, né? If God wills ou God willing, né? Que é nada mais nada menos do que se Deus quiser, né? Nós temos aí também no português, nós dizemos se Deus quiser, né? Nós dizemos se Deus quiser. Nós temos a palavra Oxalá, sim, Oxalá, pasmem. Oxalá, se você abrir ali o dicionário, né? Você vai encontrar Oxalá, né? Do árabe Inshallah, vejam só, sim, a expressão Oxalá é um aportuguesamento da expressão árabe Inshallah, né? Inshallah, né? Sim, né? Você vai consta lá no dicionário, né? Inshallah Oxalá do árabe Inshallah, né? Tomara Deus, né? Deus proverá, né? Queira Deus, né? Então, né? Nós temos aí esta bela expressão, se Deus quiser, que significa se Deus quiser, também, né? Aí a portuguesada para nosso idioma, né? Para o idioma português, né? Para quem não sabe, nós brasileiros utilizamos muitas palavras no português que são derivadas do árabe, bom? E esta expressão Inshallah tem a sua derivação na palavra Oxalá, tá bom? Então, quando é que é utilizada, né, essa expressão? Ela é utilizada em contextos futuros, né, contextos que ainda não aconteceram, que ainda estão por vir, né? Por exemplo, você não diz Inshallah para algo que já aconteceu. Por exemplo, você não diz eu cheguei bem de viagem, Inshallah, se Deus quiser. Não, isso não, né, não faz nem sentido, nem no português não faz sentido. Você diz, eu chegarei bem de viagem, Inshallah, né, se Deus quiser. Né? Então, é sempre utilizada em situações futuras, né? No futuro, remetendo-se ao futuro e não ao passado. Né? Em que contextos ela é utilizada? Gente, não só em contexto ali, dentro da mesquita, num contexto religioso ali dentro da mesquita, né? Em oração, lendo o Alcorão. Ela é utilizada no dia a dia, né? No mercado, na praça, no café, dentro de casa, entre amigos, né? Mas com conotação religiosa, né? Quando eu falo aí em outro contexto, significa que não só o contexto ali no interior de uma mesquita, né? Mas os árabes, eles costumam dizer, os muçulmanos também costumam dizer que essa expressão Inshallah, assim como qualquer outra expressão islâmica, ela sempre deve ser pronunciada, né? Com convicção, com fé, né? Sempre com uma conotação religiosa, né? Sempre que puder, com a conotação religiosa, né? Você falar Inshallah não só da boca para fora, e sim crendo sim que a vontade de Deus é que deve prevalecer, é que a vontade de Deus é que deve se manifestar sobre todas as coisas, né? Então, sempre que você proferir Inshallah, nunca profira de uma forma vazia, sim realmente querendo dizer aquilo que ela se propõe, né? A sua manifestação de fé sobre a vontade de Allah, né? Também é algo que nós trazemos também para a nossa religião. Nós temos aí o Inshallah, né? Através da expressão
Oxalá, né, a portuguesada, aí, né, um aportuguesamento, como eu já falei, de Inxalá. Nós temos também na nossa Bíblia, nós temos na Bíblia Sagrada, nós temos Gênesis, né, nós temos Salmos, se você ler os Salmos, ler Gênesis, você vai encontrar ali muito Oxalá, né. O próprio Jesus Cristo, em uma das passagens bíblicas, ele clama pelo Pai, por Deus, ele diz, ó Pai, né, ó Deus, afasta de mim este cálice, né, mas que seja feita a sua vontade, né, tudo conforme a sua vontade, né, ou seja, o Inxalá, que significa se Deus quiser, num sentido mais amplo, ele significa também que seja feita a vontade de Deus, né, que a vontade de Deus prevaleça sobre a minha vontade, a sua vontade, sobre todas as coisas, né. Como a gente bem sabe, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus, né? Nada acontece se não for da vontade de Deus, né? De Alá, né? Até a vida e a morte só acontecem por vontade de Alá, e isso de Deus. Isso nos conforta, né? Isso nos conforta acreditar nisso, ter fé, né, nesta verdade, né? Que a gente só vive, a gente só parte, só morre quando Deus quer, né? Pela vontade de Alá, né? Então, a expressão Inxalá, né, ela tem essa significância, né, além do significado, se Deus quiser, ela tem também essa significância na cabeça de um árabe, né, seja ele muçulmano ou não, né. Os árabes, eles costumam dizer que você, ao pronunciar, né, ao manifestar a sua vontade, melhor dizendo, né, você sempre deve acrescentar Inshallah, né, Inshallah, Inshallah, né? Por quê? Porque senão vai ficar subentendido, vai ficar implícito que a sua vontade basta, né? Que a sua vontade é que vai prevalecer, a sua vontade que importa, né? Para que algo aconteça, né? E na verdade não é, né? A vontade de Deus é que é a maior, né? É a que deve prevalecer sobre todas as coisas. Então eles dizem que você, sempre que manifestar a sua vontade, deve acrescentar ao seu discurso a expressão Inshallah, que significa se Deus quiser. O microfone hoje não está querendo ficar aqui quieto em mim. Pois bem, tem até um texto, né, no Alcorão, na verdade dois versículos que falam bem isso que eu acabei de explicar aqui, né? A surata 18, né, ayata 23 e 24, né? As ayatas correspondem aos nossos versículos, né? No versículo 23, a surata 18 do Corão, né, do Alcorão, diz: jamais digas, deixai que farei isso amanhã, a menos que adiciones, se Alá quiser, né? Ou seja, Inshallah, né? Inshallah. Recorda o teu Senhor quando esqueceres e dize, né? É possível que meu Senhor me encaminhe para o que está mais próximo da verdade, né? O que significa aqui? Exatamente o que eu falei, né? Que você, ao desejar algo, ao querer algo, sempre acrescente, né? Deva acrescentar ao seu discurso, Inshallah, se Deus quiser, né? No sentido de que a vontade de Deus é que prevaleça sobre a sua, né? Porque a vontade dele será a melhor para você, né? Seja qual for a vontade dele, será com certeza a melhor coisa que poderia lhe acontecer. Então, é o que quer dizer aqui, né? O Alcorão, né? Eu tenho aqui a interpretação do Alcorão em português por Samir El-Hayek, né? Uma sumidade aí em textos islâmicos, na tradução de textos islâmicos, né? E demonstrando aqui, né, que essa expressão islâmica, ela não está só, ela além de estar no dia a dia, claro, está no contexto também ali no Alcorão, né, nos textos islâmicos, né, não é à toa que ela é denominada uma expressão islâmica, né, mas como eu já falei, ela pode sair desse contexto das mesquitas, do Alcorão e ir para o dia a dia, mas também, claro, sempre imbuídos de um contexto religioso, de um significado religioso, né, impregnados ali de religiosidade, né, de fé, de convicção, né, seja no mercado, na praça, no café, na casa, sempre com esse contexto, né? Mas, gente, eu não poderia deixar de contar aqui para vocês uma certa informalidade, né, com que essa expressão é utilizada, né, ali no dia a dia, né, como se fosse uma gíria, mas não é bem uma gíria, né? Ela só é utilizada como um contexto que não com uma conotação distinta da religiosa, né? E é mais uma curiosidade que eu trago aqui para esse canal, que eu sempre gosto de trazer isso aqui para o canal. E é uma curiosidade, gente, que você só tem conhecimento
quando você convive com o nativo, né? Quando você tem uma professora ou um professor nativos que trazem isso para você, né? Graças a Deus eu tenho, né? E eu gosto de trazer e compartilhar aqui para vocês, porque realmente são coisas que não estão nos livros, né? Eu, como uma estudante da língua árabe, garanto isso. São curiosidades que você realmente não encontra nos livros, né? E sim com pessoas nativas, né? E qual é essa curiosidade, essa informalidade do inshallah, né? Do inshallah. É que ela pode ser utilizada como não, né? Alguns árabes dizem que ela também é utilizada como um talvez, mas ela é mais utilizada assim como um não, né? Quando o árabe ele não quer dizer um não assim direto para você, porque ele acha que vai lhe magoar ou vai ser indelicado, né? Os árabes eles são de um modo geral muito gentis, eles utilizam a expressão inshallah no sentido de não, né? Como uma negação, né? Porque eles acham que se eles disserem um não para você, ele vai estar sendo ofensivo. Quando na verdade a gente sabe, gente, que o não é apenas uma manifestação de vontade tão genuína quanto o sim, né? Mas algumas pessoas realmente elas não são receptivas a um não, né? Elas não têm uma certa intolerância, né, ao não. Então os árabes, para não serem delicados, para não serem rudes, né, eles utilizam a expressão inshallah quando eles querem dizer um não. Por exemplo, você convidou um árabe para sua festa e você encontra com ele na rua e aí você diz, amanhã você tá lá, né, na minha festa, não vai fulano? E ele, inshallah, inshallah. Gente, com esse inshallah dele, ele tá querendo dizer, não, eu não vou, né? É só se Deus quiser eu vou, mas a minha vontade aqui é de não ir, né? Mas se Deus quiser, como a vontade dele prevalece, eu irei. Mas, gente, não quebrem a cabeça. É um não e pronto, né? É um não e pronto, né? Os sheiks, né? O sheikh, como, né? Pronunciado de uma forma mais correta aí no árabe, o sheikh, que é o líder religioso ali das mesquitas, né? Do Islã, eles não gostam que os árabes utilizem esta expressão inshallah, né? Inshallah ou inshallah, nesta forma, né? Nesta forma mais descontraída, né? Sem estar atrelada ali a um contexto religioso, né? A religiosidade, a espiritualidade, né? Eles só gostam que os árabes utilizem o inshallah realmente quando você está querendo dizer que a vontade de Deus prevaleça. Realmente você está ali falando a verdade, a vontade de Deus, né, prevaleça. Mas os árabes utilizam o inshallah como não, tá bom? Como um não. Então, fica aí mais esta novidade a respeito desta curiosidade, na verdade, a respeito desta expressão islâmica, inshallah, que está aqui abrindo esta série de vídeos sobre expressões islâmicas, seu significado e seu contexto. Mais uma vez frisando, o contexto em que ela é utilizada é muito vasto, não só dentro de uma mesquita, não só lendo um Alcorão, e sim nas ruas, né, do mundo árabe de um modo geral, né, sejam eles árabes muçulmanos ou árabes não muçulmanos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, né? Até a próxima, né? A próxima expressão islâmica, né? Que virá aí, será uma surpresa, né? Inshallah, né? No próximo domingo, tá vendo? Nós estaremos aqui com mais um vídeo da série Expressões Islâmicas, seus significados e contextos, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau e ma salama.